Boa noite, minha gente. Já tô começando aqui colocando o fone de ouvido, que ontem ficou melhor com fone de ouvido e microfone. Hoje, na live das pré-candidatas. Oi, Marcos! Beijo pra Belo Horizonte. Semana que vem eu vou falar com o Caio. Vou marcar a data certinha com ele. O Caio Belotti, que também é pré-candidato lá em Belo Horizonte. Semana que vem eu tô falando com ele. Deixa eu ver aqui. A Gabi já entrou. Então, povo. Eu não aceitei a Gabi. Oi, Gabi! Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como você vai? Tô bem. Consegue me ver e me ouvir muito bem? Tô te ouvindo bem, te vendo bem. Tá ok. Estaria melhor te vendo livre. Ah, tá. Eu tô aqui no Wi-Fi também. Espero que não falhe hoje. Você tá em Brasília, né? Brasília, não é? Tô. No Distrito Federal. Tô numa cidade satélite aqui, perto de Paranoá. Se der tudo certo, eu estaria aí dia 25. Gostaria de te fazer uma visita. Que chocolate que você gosta, mulher? Vou levar. Oh, eu gosto de chocolate amargo. 70%. Tá bom, Então, menina, tô muito feliz de estar falando com você hoje. Ainda mais que hoje eu consegui confessar, graças a Deus. Consegui ser visita de um freio. Glória a Deus. E ainda veio na hora certa, né? Principalmente depois dessa batalha que a gente teve aí em relação à questão de aborto, né? Que foi uma batalha espiritual muito grande. E ia falar aqui com o pessoal antes de você entrar, mas vou falar com você aqui. Da importância, né, da gente abrir as portas das nossas cidades, né, para o Brasil inteiro. O interessante de fazer essa conexão com as pré-candidatas de outras cidades é criar essa rede, né, de apoio ao presidente e também, né, nos abrir para as outras realidades dos outros lugares, que muitas das vezes, né, a gente tem problema, podem ter soluções dos problemas que a gente tem e vice-versa. Gabi, se apresenta pro pessoal, fala quem você é, da onde que você é, o que você faz. Noite. Boa noite a todos. Eu sou daqui de Goiânia, capital do estado de Goiás, pertinho de Brasília, a gente divide o mesmo céu. Eu tenho 24 anos e me levantei aí para que seja feita a vontade de Deus e me dispus para ser pré-candidata a vereadora pela minha cidade, porque a representatividade aqui, como em outros lugares, é nula. Não digo que é nula. Tem um representante no legislativo que defende o nosso presidente, mas é completamente sugado e não tem uma representatividade. Aqui, para você ver, Érica, por exemplo, os votos para o Jair Bolsonaro na minha cidade foram 77% dos votos válidos foram para o presidente. 35 representantes da Câmara Municipal são essa quantidade, 25. 35 vereadores. Tem 35 vereadores aqui na... 35. Nossa, Desses 35, 25 em fevereiro fizeram uma moção de repúdio ao presidente. Apenas um saiu. Defesa dele, os outros ficaram indecisos, imparciais, isentos. Ou seja, como que pode, numa cidade de maioria conservadora, ter no legislativo, na Câmara Municipal, não digo pouco, mas quase nenhuma representatividade do nome do presidente, em nome do presidente, para formar aquela base de apoio, ou que seja cristão de direita? Não tem. Então nós estamos aqui levantando a gente de ter um projeto que é da Frente Conservadora e vamos tentar colocar representantes que sejam realmente bolsonaristas, mas acima disso cristãos, para representar a maioria que é o do povo goiano.
Sim. Eu tava vendo que você faz parte da Frente Mulher Conservadora, isso? Também. Da Frente Conservadora Mulher e da Frente Conservadora de Goiânia. Porque a mulher a gente quer já não fazer um trabalho, não daquele trabalhinho de formiguinha, né? Que nós iremos tentar e vamos conseguir treinar e levar, capacitar mulheres para entrarem na política, porque hoje nós temos mulheres na política, mas a maioria delas são de esquerda. Graças a Deus entraram mulheres como a Cristonieto, como a Carolina Detoni, a Carla, que tem feito um excelente trabalho. Então são mulheres de direita, mas o outro lado é muito mais forte, porque eles têm estrutura, eles têm militância, eles têm todas as ferramentas para formar aquela base de apoio para eles. Você vê que a esquerda, eles se apoiam mutuamente, mesmo que não seja independente do partido, né? Não tem essa de partido, não tem essa de conflitos antepassados, eles vivem sobre narrativas hipócritas e eles se defendem. Você vê um pouco da disparidade, um pouco não, gigantesca diferença entre a esquerda e a direita, porque posso citar o exemplo da menina de 10 anos que sofreu um estupro e engravidou, e a direita aí se dividindo entre não, mas não podemos deixar que criança seja um fruto do estupro. Você conseguiu desmascarar muita gente que se diz conservador cristão e não estavam lá defendendo a vida. Sim, e a vontade de ter isso no Face soberana. E a gente... Então você conseguiu ver que há uma divisão mesmo, não tem unidade. Não, a gente... E a direita está engatilhando ainda. A Frente Conservadora que você faz parte, ela é local, é só de Goiânia? Existe também a nível nacional? A Frente Conservadora Mulher é a nível nacional. A Frente Conservadora de Goiânia, ouvi. A Frente de Goiânia é só aqui, né? Mas a mulher, a gente tem todos os estados. Tem do Sul, do Rio, do Norte, aqui do Centro-Oeste, Nordeste. Tem meninas de várias representatividades, várias regiões, que inclusive são pré-candidatas, e a gente vai formar realmente essa militância bolsonarista para 2022, termos deputadas federais, deputados estaduais em cada cantinho do país. Principalmente senadores. Para colocar um freio no STF, pelo amor de Deus. Não podemos novamente falhar nesse quesito. Não é que a gente falhou, né? Mas a gente não se atentou para isso em 2018, né? Eu acho que deixou passar muito batida a questão do Senado. E também a gente não tinha tantos nomes bons, mas a gente tem que fazer uma escolha, infelizmente. Mesmo diante das más opções, né? Não, tá tudo lascado, né? Não só o senador, a gente tem que escolher os menos piores aí do governo também, que todos eles, muitos depois se revelaram ser os melhores governadores que a China já teve, não que o Brasil precisa. Eu sou lá do estado do Rio, né? Que eu diga com o Itzel lá, né? Então, o próximo já pode sair algemado, o que é isso? Não, o estado do Rio é uma vergonha, né? Já vai pro 5º a ser preso, né? Provavelmente ele será preso, vai ser o 5º. Já passou seguido, consecutivo. E eu achei interessante essa questão da Frente Conservadora, porque eu descobri se eu não tivesse te conhecido, talvez eu demoraria mais para conhecer. Depois eu conheci a Gabi no Brasil, já tinha visto ela algumas vezes, mas eu conheci mesmo na hora do perrengue, né, que foi no dia que a Sara foi presa. E a Gabi, ela já falou claramente, ela é uma pré-candidata conservadora de direita e que representa a maioria das pessoas da cidade dela, como ela disse, que até por essa questão do percentual, considerando o percentual de eleitores que o presidente teve na última eleição. Isso. O que diz muito, né, a respeito da representatividade. E ela tocou num ponto interessantíssimo que eu já tinha falado com a Rosângela ontem, a respeito das máscaras que caíram. Eu estava postando isso no Facebook porque na minha cidade eu também vejo muita gente se dizendo conservadora, mas quando chega numa pauta, a pauta mais cara que tem no conservadorismo é, sem dúvida, a pauta pró-vida. Porque tem muita polêmica. É um tema muito delicado e que muita gente não está disposta a dar a cara a tapa. E a Gabi, eu vi nas postagens dela, ela defendeu o tempo todo a vida das duas crianças, na verdade.
E ainda mais com uma questão dessa, né, que envolve uma criança, vítima, estupro. Quando envolve estupro, já amplia o grau de possível rejeição do público, né? E quando envolve ainda uma criança, aí o negócio, né, foi realmente muito polarizado. E poucas pessoas, pelo menos na minha cidade, dos pré-candidatos a prefeito, quase dos conservadores, inclusive pré-candidatos a vereadores, que se dizem a voz do conservadorismo, que pelo visto mostram que não são conservadores porcaria nenhuma, preferiram a neutralidade. Isso os que se posicionaram, porque outros fingiram que não aconteceu. Então vocês pontuem isso. Uma vez eu falando que alguma outra pessoa era conservadora, um colega me perguntou, quais são os 10 princípios do conservadorismo? Eu fiquei olhando pra cara dele, é uma prova? Né? A prova é essa, gente. A prova é essa. O aborto, essa é a pauta mais cara do conservadorismo. Quem não dá a cara a tapa por isso, não se considere, balela essa história de que é conservador. E poucas pessoas têm coragem. Porque é uma coisa que, ainda mais, olha só, esse ano é ano de 2020, ano de eleições municipais. Né? Se você não fosse uma pessoa de essência virtuosa, você pensaria no voto, em agradar a maioria. Você realmente vive isso que o slogan, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, inclusive acima, né, das pessoas que nós mais amamos, das pessoas mais vulneráveis, acima de todos, acima do meu pai, da minha mãe. Então, e isso assim, a gente só prova vivendo, e esse foi um momento de tirar a máscara de muita gente. E parabéns, né, pela sua postura, pela sua coragem. Obrigada. Agora continuando. Antes já dizia, né? Pode falar. Os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que escolheram neutralidade em tempos de crise. Sim. Aí, Gabi, e como que você decidiu ser... Você já foi candidata alguma vez na sua vida ou não? Não. E como que você... O que te motivou a ser pré-candidata a vereadora? Além dessa questão da governabilidade? Ou tem algo? Sim, justamente isso. Quando eu vi na Câmara Municipal fazendo uma moção de repúdio ao presidente, não levantou-se uma voz lá dentro, ou não teve notas de repúdio do jornal, ou nem nada. Todo mundo achou aquilo ok, normal, e deu palco para outras atrocidades para serem feitas com o chefe do executivo, que foi eleito democraticamente pela maioria dos votos de Goiânia. Eu penso que realidade é essa que esses vereadores estão vivendo, onde eles não percebem que nós escolhemos um presidente para nos representar, e quando eles atacam o presidente xingando, ofendendo o presidente, isso ofende a nós, porque tá falando que eu elegi um genocida, um fascista, um corrupto, ou qualquer coisa que seja. Não, você ofende a minha inteligência. Eu não sou uma pessoa... Na verdade, eu não sou nem um pouco passiva, nem um pouco moderada, nem um pouco... as pessoas tendem... Deixa eu explicar uma coisa aqui. As pessoas tendem muito a confundir o que é fanatismo com radicalismo. E a gente tem que falar isso e colocar essa ideia na cabeça da pessoa. O fanático é aquele que mata em nome de uma causa. Já o radical é aquele que morre em nome de uma causa. Poderia dizermos dos santos, dos mártires, aquelas pessoas se colocaram em prol daquilo que eles acreditavam, ou morrer pela pátria livre. Nós morremos pela nossa pátria livre. Ou ficar a pátria livre. Eu morrer pelo Brasil. Exatamente isso. Eu posso entregar a minha vida pelo que eu acredito, porque a política, ela não é o fim, ela é um meio. Todas as coisas que nós temos que fazer é mirando o alto. Muita gente fala assim, que medo, coronavírus, essas coisas, fica reprimido dentro de casa. Um exemplo, aceitando a arbitrariedade dos governadores e prefeitos sem fazer nada, e o brasileiro tem muita predisposição para ser escravo das vontades, terceirizando a responsabilidade, entregando isso na mão do Estado. Quando você vê uma situação dessa e você não...
e você não tem ninguém ali para falar, vamos acordar, tem outro lado, outro ponto de vista. Na Câmara Municipal da minha cidade não tem nenhum debate, é maioria. Como que pode ter essa maioria lá dentro? Nós precisamos pelo menos 1, 2 vozes, porque quando a verdade ela é ecoada, você não precisa de defesa, você precisa apresentá-las. E nós precisamos levar as pessoas para dentro da Câmara Municipal. Não que tenha aquela jogatina lá dentro de passar um projeto, passar outro projeto, mas precisa do acordo lá entre os vereadores. E não, você quer que alguma pauta seja aprovada, leve a população para dentro da Câmara Municipal. É o povo que vai fazer pressão nesses vereadores ali. Como bem o povo precisa fazer pressão nos senadores para aprovarem o impeachment, por exemplo, mas aí a gente precisa fazer aquela base, porque tem todo um colírio lá dentro, toda aquela história que a gente já conhece. Mas como eu vou poder reclamar da minha situação atual se eu não fiz nada a respeito para mudá-la? Você tem vereador aqui em partidos, em todos os partidos, até do meu próprio partido, não do meu projeto da Frente Conservadora? Travou? Não sei. Campanha do próprio. Como que um governador, ele não tem, um vereador não tem salário em 4 anos? A conta não bate. Por que ele está tão obstinado para gastar, vender a casa, vender tudo para conseguir esse cargo? É o sonho dele ou ele tem coisa lá por baixo? Tem caroço nesse angu? Então a conta não bate, você precisa fazer. Se colocar à disposição, como foi Isaías, né? A quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Então, se eu vou Deus, se a gente desliga uma vez, né? Não é pra ligar de novo, tem gente aqui. Então, se for para acontecer ou não, independente, eu estaria aqui à disposição. Eu estava conversando com meu amigo, vou tatuar na minha testa: combater o bom combate, guardar a fé e vencer a corrida. E nós temos um projeto cultural que é o Aliança Mulher, que a gente faz muito trabalho realmente só na cultura. A gente não trabalha no tema político, mas sempre priorizando a cultura, porque sem uma base cultural, nós sempre teremos uma política fracassada, porque o reflexo da nossa política é a sociedade. Porque eles escolhem, nós escolhemos os nossos representantes. E nós temos aceitado qualquer coisa. E o nosso lema é: viva Cristo Rei, nós não iremos pecar por omissão. E é algo muito forte, porque a passividade é um pecado tão grave quanto o ato maligno cometido. Sim. E você vem por qual partido aí em Goiânia? Eu venho pelo você escolheu? Qual foi o processo de escolha? Não, na verdade, tá esperando, né, tá esperando formar uma aliança, provavelmente, né, com todo mundo. Sim. Eu acho que foi uma providência muito divina sendo ajeitada ali. Foi muito difícil levar todos os a gente tem em torno de 13 candidatos, 10 a 12 candidatos na Frente Conservadora, e a gente falou assim: vai todo mundo ou não vai ninguém? E a gente pegou um partido bem pequenininho, que é a Democracia Cristã aqui, mas um partido que é melhor você não ter nada lá dentro do que ter algo que você precisa desconstruir para fazer. Muito melhor. A gente pegou o partido pequenininho, que tem todos os pré-candidatos do partido, é um primeiro mandato. Tem o meu também. Tem os seus frutos bons e os ruins ali, mas que Deus, eu rezo constantemente, peço orações sempre para que Deus capacite e levante aqueles que Ele escolheu lá dentro do nosso partido. E aqui o nosso candidato a prefeito também é pelo DC, e é o Gustavo Gayer, pré-candidato a prefeito. Pré-candidato. É o Gustavo Gayer, sim. Lá em Campos, eu tô pelo Patriota. Érica tinha que ser prefeita de Campos. Ai, Tarcísio. Eu tô pelo Patriota, não tem pré-candidato a prefeito pelo Patriota, o que eu gostei muito, porque eu particularmente não gostei muito dos pré-candidatos a prefeito de Campos que nós temos, então eu já pretendia ser independente, né? Porque a missão do vereador é fiscalizar o prefeito, independente de quem ele seja do seu partido ou não. No meu caso, nem tem o pré-candidato a prefeito pelo partido. E todos os pré-candidatos também são pessoas novas, né? Que estão concorrendo pela primeira vez. Aliás, não são pessoas que têm mandato. Tá falhando de novo, mas vamos continuar, né?
também eu fiquei sabendo que teve uma reunião, a Gabi vai entrar aqui de novo. Teve uma reunião com alguns deputados da região, né, do estado do Rio, e eles tinham falado que as indicações de partido para quem não tinha conseguido formar uma aliança era o DC, o PRB, o Patriota e um outro que eu esqueci o nome, mas enfim, acabei entrando nesses partidos no Patriota. Também tinha sido recomendado o DC para quem não pudesse entrar pela aliança lá no estado do Rio. Mas aí, continuando. Sim. E aqui, uma das coisas que me motivou, Gabi, também para ser pré-candidata, eu sou servidora pública municipal. E eu atuo na educação. Então, eu estava vendo muito, né? Bom, no caso, na educação, tudo vem do governo federal, os recursos. Praticamente nada entra da arrecadação municipal, nada entra de royalties, que é o caso lá de Campos, que a gente tem essa receita do royalties do petróleo. E eu vi o dinheiro, você consegue analisar direitinho pelo site do Banco do Brasil, o recurso que sai de Brasília vai para a conta da prefeitura. Só que você não vê o serviço chegando na ponta. E eu comecei a frequentar as sessões da Câmara, principalmente depois que eu me tornei servidora pública. Comecei a frequentar mais as sessões da Câmara e você vê vereador que não sabe ler direito. Lá então são 25 vereadores. Faltava tudo na cidade, falta tudo na cidade, mas não falta moção de aplauso. É um tal de moção de aplauso para lá, para cá, moção de repúdio. Já teve moção de repúdio para Bolsonaro, mas lá atrás, acho que foi até antes, quando ele era deputado, então foi até em outra gestão. E coisas absurdas nesse sentido. Então, aí teve um dia, eu ainda muito inocente, não sabia que não podia fazer isso, eu vi os vereadores falando, e ninguém falava da pauta dos servidores. E quando abriu para falar mal dos servidores públicos, aí eu gritei na Câmara. Aí eu fiquei sabendo depois que eu não podia gritar, porque como ali eles são parlamentares, a voz é deles, para nos representar. Só que eu não me sentia representada. E que por isso que eu não podia gritar, só os vereadores podiam falar. Porque eles são os parlamentares. Eles foram eleitos para isso e eles não representam a população. E você me explica como que a gente deixou esse povo chegar lá, Jesus Cristo? Meu Deus do céu, nós acordamos de fato, começamos a despertar para as coisas que estão acontecendo, a gente só está no basicão, tem uma agenda global sendo cumprida aí, ordens e diretrizes do Partido Comunista Chinês, da agenda global, George Soros, tudo isso lá em cima, mas se a gente não tiver uma base aqui, meu amigo, gente, essa janela, Érica, essas eleições agora vai ser uma coisa muito importante, é uma janela que separa a nossa liberdade da ditadura. É sério isso, porque assim, foi difícil se eles estão aqui em Goiânia, eu acho que em todo lugar não teve um vereador que falou, vamos trabalhar para voltar ao comércio, o trabalhador precisa trabalhar. Cara, na minha cidade não teve. Aceitar o decreto do presidente, por exemplo, falou assim, não tem que usar máscara, nossa porcaria não funciona. Eles não são cientificistas, né? Não tem comprovação de que a máscara funciona. Tem comprovação, inclusive, que é mais propício você pegar o Covid dentro de casa, usando essa máscara. Aí a pessoa fala assim, OMS, não, larga de ser bobo. É a mesma coisa você me dar uma referência e usar o G1, a Folha de São Paulo. Não seja bobo, entendeu? As pessoas vão rir da sua cara se você falar de OMS. Por exemplo, eles estão liberando agora, exigindo que aconteça a festa lá em Wuhan. A Anitta achou que ninguém ia reconhecer ela na Itália. Então, assim, nós somos feitos de bobocas, patetas. E as nossas autoridades políticas aceitam isso, porque eles confiam muito em cargo de autoridade, não em cargo da verdade. Tedros Adhanom lá da OMS, por exemplo, ele era biólogo, bem médico, saiu da Etiópia destruindo todo o país. Ele quer mandar nas diretrizes e a gente vai aceitar a ordem dele. Por quê? Porque é um cargo que ele está ocupando, mas não é o cargo da verdade. Então, nós precisamos ter essa busca constante da verdade, que as pessoas encontrem a realidade e as aceite tais coisas como são, porque as coisas são como são e não que nós gostaríamos que elas fossem. Então, independente do que nós estamos vivendo, nós precisamos agir com integridade, verdade e virtude, aceitando a realidade e imprimindo na vida humana aquilo que Deus quer que nós façamos. Primeiramente, respeitar a vida, a liberdade individual e todas as coisas que vieram sendo massacradas com a autorização dos nossos legisladores.
Sim, e uma coisa, você falou interessantíssima a respeito da questão da pandemia. Eu assisti uma sessão online da Câmara, teve vereador que esperou começar, né? Porque tava aquele negócio que entra um, não entra o outro. Quando começou a sessão, colocou a máscara para ficar de frente para a tela do computador, para a câmera. Eu fiquei assim, gente, vai pegar o quê? É vírus virtual, por acaso? Eu fiquei, a capacidade, entendeu? Que a gente tem. E quando eu soube, na época da reforma da Previdência, que o Paulo Guedes começou a falar que passaria essa reforma para ser votada também nos municípios, eu falei, vai votar a reforma da Previdência a nível municipal como? A gente tá ferrado, porque eu não sei como que é na sua cidade a capacidade intelectual dos vereadores, mas na minha, a capacidade intelectual é essa aqui. Pelo amor de Deus. Não, eu pensei assim, gente, como é que eu vou entrar? Não tô preparada, não sou uma pessoa capacitada, mas eu fui olhar... Eu pensava isso! Pelo amor de Deus! Eu pensava isso! Como? Não tem como. Quando eu cheguei com uma boa vontade e condição de fazer alguma coisa. Coloca aí os seus assessores, pessoas capacitadas, não pessoas que têm influência alguma coisa assim. Faça um bom trabalho, começando pela sua assessoria, e faça um bom trabalho. Pessoas bem intencionadas, pessoas cristãs que queiram fazer. Idem nole, né? Amigos são aqueles que querem as mesmas coisas que você e rejeitam as mesmas coisas que você. Então faça isso na sua equipe também e exija isso dos seus pré-candidatos, porque se a gente for olhar, eu não sei se eu rio de deboche ou choro de desespero. É uma palhaçada o que acontece lá dentro. Uma palhaçada. É um circo. Não, como eu falei com você, tem vereador que nem sabe ler direito. Tem criança de 4 acho que tem criança primário que faz melhor do que muito vereador lá dentro. Até numa questão de leitura, de texto. Eu vou tentar fazer um vídeo informativo amanhã, porque eu não tive tempo para mostrar o que aconteceu aqui, mas é o seguinte, aqui os vereadores se ajoelharam para o movimento Black Lives Matter. Tenha santa paciência. Você não sabe que isso é um ato terrorista, você é idiota ou você tá achando que eu sou retardada? Uma das duas coisas, entendeu? Porque para você defender a vida, ou para você defender coisas que realmente importam, que são soberanas na hierarquia de valores para nós, cristãos principalmente, porque a Deus antecede qualquer Estado. Então não tem essa de Estado laico, nós somos terrivelmente cristãos, é a maioria de cristãos. Os caras vêm ajoelhar para movimento terrorista na Câmara Municipal. Não, é demais, é inadmissível. Eu fico brava, gente. Nossa Senhora, Deus é Mas mais. quando você faz uma sessão da Câmara, você tem que tomar um calmante. É impressionante. E como que é a situação atual da prefeitura aí? Em relação ao seu prefeito atual. O meu prefeito, as pessoas falam, não, Gabriel, não fala mal porque ele é um senhor. Eu falo, não vou falar mal, vou falar a verdade. O atual prefeito Iris Rezende, obrigada Camila Érica Camila faz parte, ela é a vice-presidente do Aliança Mulher, faz um trabalho incrível no âmbito cultural, Olavete, prazer, Camila. Vamos colocar você nos grupos lá pra gente interagir. Essa mulher era foda, elas são maravilhosas. E é o seguinte, o prefeito, ele é aquele social-democrata eu vou ser muito, muito calmo aqui pra falar, mas ele é um puxa-saco do governador, não faz nada que seja à vontade do povo. Quando ele vai fazer alguma coisa, depois de muita, muita, muita insistência, muita porrada, e sempre faz de mau gosto, de má fé, mas é porque é o óbvio. Por exemplo, o prefeito voltou agora recentemente o comércio, mas muitas classes ainda não voltaram. Mas ele fez isso por conta que estava acontecendo um rombo lá mesmo para ele, não preocupado com nós. Ele não apareceu uma vez depois de 4 meses de pandemia. Ele foi aparecendo de 3 meses de pandemia. Ele foi aparecendo nos meados do 4º mês falando abobrinha. E com o nosso governador Ronaldo Caiado do lado, eles são super aliados. E assim, não dá mais. Goiânia é uma cidade conservadora, Goiânia precisa e merece uma renovação. A gente só precisa apresentar isso para onde a informação não chega, onde só liga a TV Globo lá, onde chega o jornal informativo que eles financiam, porque o Estado financia sim matérias que chegam
na classe mais popular. Nós precisamos sair do telefone, do celular, da mídia social, porque isso vai pegar só o público, digamos assim, só a elite da nossa cidade. E as pessoas que são realmente bem informadas e instruídas, porque elas têm capacidade para ter essa informação. Mas o Zé da Feira, que tem uma família de 12 pessoas, ele só vê a Globo e trabalha o dia inteiro. Nós precisamos chegar nessas pessoas, levar a verdade para essas pessoas e aí fazer um trabalho realmente de militância política a fim de resgatar, não resgatar nada, não. Resgatar a gente faz lá dentro, mas apresentar a verdade para termos a chance de resgatar o que nos foi tirado aqui durante tanto tempo. Eu infelizmente o nosso prefeito. Não, eu também. Meu prefeito, ele conseguiu ser pior do que a antecessora dele. Ele só sabe colocar a culpa no governo passado. A antecessora foi Rosinha, ex-governadora do Rio de Janeiro, que foi presa. Campos é a terra do governador. O garotinho que foi preso, a Rosinha que foi presa. Rosinha, entendeu? Essas mulheres que tem nome de eu não confio não. Aqui é uma tal de Dona Gracinha, que é uma gracinha. Mulher do governador, misericórdia. Então, o prefeito atual só sabe colocar a culpa nela e a política na minha cidade, ela é muito assim, não sei se na sua é assim, tem muito, é coronelismo puro. Todo mundo um dia já foi amigo e esses grupos se desmembrou em 3. Então, hoje a gente tem 3 pré-candidatos que são os principais, né, os favoritos, entre aspas, os mais famosos, né, que captam mais voto, que, na verdade, no passado, todo mundo já foi do mesmo conluio. Não tem nenhuma ali de direita, né? E são os filhos dos antigos prefeitos. Todos são filhos de ex-prefeitos. Inclusive, um é filho do garotinho. Então, assim, a gente... E, infelizmente, eu não vejo nenhum outro pré-candidato tão forte para bater de frente com essa herança, né, política que a gente tem na cidade. Só que eu vou ter que escolher, né? Pelo menos para votar, não vou dizer para apoiar. O catecismo da igreja diz que entre os males a gente tem que escolher o menos pior, né? Então vai ser provavelmente o que eu vou ter que fazer na minha vida para escolher o meu voto, pelo menos. O apoio, então, é coisa mais pesada ainda. E aqui, na questão dos vereadores, a gente vê muito assim, o vereador não é um fiscal do prefeito, ele atua como apoio do prefeito, aquele que passa pano para o prefeito, e a gente teve muito isso na Câmara. Era uma oposição muito fraca, porque eram pessoas que não têm essa essência que a gente tem, né, de meter a cara, de dar a cara, a TAP está ali realmente comprometido. E muitos ali também tinham um rabo preso, então fica complicado você bater se você também está devendo no mercado. Então é um desafio muito grande. Só que uma amiga minha da comunidade Shalom, que ela já trabalhou na Câmara, ela me falou em algumas gestões passadas que ela trabalhou com o presidente da Câmara na época. Ele falou uma coisa para ela assim, ela não se envolvia com as coisas erradas, ela sabia de algumas coisas erradas que aconteciam, mas o presidente da Câmara falou, você fica espantada. Ela falou assim, que uma vez ele chegou para ela e falou, você fica espantada com algumas coisas que você vê aqui, mas a Câmara, quem colocou as pessoas aqui foi o povo. A Câmara é o reflexo do povo. E na minha cidade, infelizmente, eu vejo muita gente que já procura o pré-candidato para pedir algo em troca do voto. Sim. Tem muita compra de voto. E eu trabalho em creche. Alguns cargos na creche são pessoas RPA, né, contrato, que foram postas por vereadores, que usam isso como negociata. E eu espero que lá em Campos a gente passou por uma crise agora dos RPAs que ficaram sem receber, que o prefeito não pagou esses funcionários contratados, né? São vários, sempre vai mudando, né? Porque eles não têm direito trabalhista nenhum praticamente. Eu espero que isso sirva para as pessoas acordarem e pararem de vender voto. Porque depois quando não tem aula, falta material no hospital, é por conta disso. Né? Faltou, os RPAs ficaram com o salário atrasado, né? Que o prefeito não pagou. Por quê? Isso vender um voto. Né? A maioria diz, mas não vendi, é porque eu quero uma oportunidade. Alguns até trabalham mesmo, outros não. Então, é complicadérrimo isso. Isso é muito usado como moeda de troca no meu município. Aqui também. Aqui tem... Não, aqui também chega a ser um pouco
desanimador, mas tem de bom ânimo, né? Porque Sim. a gente não pode deixar de fazer a nossa parte e simples assim. Mas daqui tem, por exemplo, que tem pré-candidatos que pagam para pré-candidatas ficarem no partido, porque eles precisam preencher a cota. Ou seja, gente, essa lei é uma bobagem, né? Não tem isso de preencher a cota de mulher, não. Mulher não é obrigada a nada mais quando precisa dos seus direitos lá no partido político, favorece para mulher de esquerda, por exemplo, porque tem uma inclinação biológica, isso é óbvio, né? Toda mulher que entrar na política, é muito mais difícil mulheres entrar na política do que os homens, porque elas não querem fazer isso. Há algumas, tem algumas que têm vocação e etc, predisposição. Mas aí quer colocar a lei que precisa preencher a cota para mulher, se dá prerrogativa para a cara colocar laranja e fazer tudo que não presta lá dentro. Ainda porque ela recebe mais dinheiro do fundo eleitoral, etc. E eles fazem isso, pagam para pré-candidatas ficarem no partido, além de comprar presidente de sindicatos, comprar a associação de moradores, várias coisas que acontecem. Sim. É porque o pessoal não tem essa consciência ainda de que essa base precisa ser fortalecida, porque senão amanhã os seus direitos e a sua liberdade que será cerceada e não tardará isso acontecer. E não é teoria da conspiração, vocês tiveram uma amostra, nós tivemos uma amostra do que é a ditadura sendo estabelecida. Nós estamos vivendo uma ditadura, Jesus do céu. A Érica é uma empresa política, tem uma tornozeleira eletrônica, isso é um absurdo, que eu fico assim... Parar na cadeia. Gente, por ter a sua liberdade... Não, é uma palhaçada, é uma ditadura, nós estamos vivendo uma ditadura e se nós não fizermos a nossa parte, não tem como reclamar depois. Lembrando vocês que a Venezuela, em 2014, começou assim, ó, em 2014, lá na alta da Venezuela, que o judiciário começou a legislar, coisa que o Supremo Tribunal Federal brasileiro está fazendo muito bem, inclusive interferindo tudo quanto é que pode interferir, e eles sabem, igual, a tirania, ela é posta porque você não tem autoridade para ser seguido, né? Você precisa ser tirano para conseguir aquelas coisas que você quer, porque você jamais terá respeito de ninguém. Por isso, quando alguém manda muito, é porque ela sabe que ela só conseguirá as coisas dessa forma, sendo tirânica. E nós precisamos urgentemente mudar a nossa visão e trabalhar realmente para colocar essas pessoas lá dentro. Boa noite, Clelson, tudo bem? E o Matheus perguntou aqui, o que aconteceu com a Érica? A Érica teve um caso igual da Sarah Winter, que foi presa. Eu fui presa no mesmo mandado da Sarah, né? Fui presa um dia depois. Sim. Você me viu? Meu último dia livre. A Gabi me... Isto. Se eu estivesse lá no mesmo dia, eu ia ser presa também, é isso? Não, já tinha mandado pro meu nome na segunda. A gente não sabia, né? Eu passei o dia todo na frente da Polícia Federal e eles já tinham mandado lá com o meu nome e não me prenderam. Esperaram mais um dia pra me prender. Deixaram a Sarah sozinha um dia lá. Eu tava com isso na cabeça, vamos colocar todo mundo que tá lá porque todo mundo que tava lá na Polícia Federal, eles selecionaram um dia antes, né? Todo mundo que tava lá foi preso. Meu Jesus, só a criança que não. O menino. Um rapazinho. Foi o meu? Tá. Travou? Oi? Tá ouvindo? Tá. Eu contei essa pulseira. Eu fazia parte Érica, quando você viu... Travou um pouco. Só os escolhidos ganharam o brinde. Fui sorteada pelo Alexandre de Moraes. Mas é isso, minha gente. Nossa, a gente sempre tem essa tendência a achar que... Muita gente tem a tendência a achar que a eleição municipal não tem carga ideológica. A pandemia... O Plano Municipal de Educação de 2015, onde a ideologia de gênero não conseguiu passar pelo Plano Nacional, já foi a primeira prova escrachada de que tem carga ideológica, sim. Você tem que escolher candidatos que sejam realmente conservadores. E a questão da pandemia, olha o que aconteceu. E não sei se no seu município é assim, mas no meu município, quem quer empreender, quem é empresário, fica assim, ó, cheio de tanto imposto, de tanta carga, de tanta multa.
E agora o prefeito quer impor uma multa de R$ 180 para quem desobedecer, descumprir as ordens. Ele está querendo voltar com o lockdown. Aí tem algumas medidas em relação à quarentena que ele quer tomar, que vai impor uma multa de R$ 180 para quem quiser descumprir. Foi o que eu vi o Diego Machado, que é jornalista lá de Campos, publicar hoje. Então, isso não é ditadura? Sai todo mundo pra rua aí. Que absurdo. Pega todo mundo, sai e começa a buzinar lá em frente à prefeitura da cidade, seu município. Não tem base um negócio desse. É começar a reagir mesmo. Não é só em Brasília, não. É lá na sua casa também. Todo mundo precisa sair pra rua, manifestar, não aceitar isso. Ficar preso em casa ficar só em casa é muito conveniente para você cumprir todos os mandos e desmandos que vem do nosso prefeito, que não tá ligando a mínima pro que você tem ou não tem dentro da sua casa, dentro da sua geladeira. Eles não querem saber, porque o salário deles, meu bem, tá ali, chegando mensalmente. Você que se ferra, cidadão, essa é a realidade. Nós estamos experimentando mais daquilo do mesmo. Só foi uma bolha que foi estourada e as escamas dos nossos olhos caíram para ver a isenção, a passividade desses vereadores, prefeitos e governadores. Sim, Gabi, teve uma sessão lá em Campos que nós fomos reivindicar algumas questões dos servidores municipais, que teve vereador que gritou, teve capacidade de gritar, a gente ganha, o salário bruto do vereador é 13 mil, né? É o que está no site da Câmara, lá em Campos. Ele teve a ousadia de gritar conosco que é 13 mil no bruto, mas no líquido é só 9.900. Aí quando começou a questão da quarentena, da pandemia, eles ficaram vários dias sem sessão, porque falaram que não tinha dinheiro, não tinha internet boa em casa para fazer sessão online. São R$9.900. É Manuela Dávila viajando, é o Ciro no iate, é o Boulos no jatinho. A esquerda sem hipocrisia não é esquerda. Entendeu? E tudo que é social-democratinha, tudo que é essas bostinhas aí é de esquerda também, meu amigo. Não existe meio termo, não. O centro é o centro do teu rabo. Não existe isso. É de direita, é esquerda, ou você é cristão, ou você não é. É sim, sim, não, não. Você precisa ter uma posição. Moderação não existe, não. Ainda mais nessa guerra espiritual, de narrativas, cultural e política que nós estamos vivendo, meu amigo. Isso é uma guerra, isso não enxerga quem não quer ver. Só não vê quem não quer. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Esteja percebendo a realidade e a circunstância que você está vivendo. Para de olhar para o próprio umbigo e olha a realidade do outro. Você tem um modelo da Venezuela ali dentro, ali fora, aqui do lado. Aqui do lado da Venezuela, a Argentina, que fez o que fez, que fizeram aquela banda de esquerda e estão sofrendo, comendo pão que o diabo amassou agora. Nós precisamos começar no pouco, porque é de pedra em pedra que se move as coisas. Ninguém começa a construir ou subir uma escada de baixo para cima. Nós precisamos fazer de cima para baixo, nós precisamos fazer de baixo para cima. E, gente, de indivíduo, de coração para coração. É em todo lugar. As pessoas que são de Campos aí, se der tudo certo, e eu espero que dê tudo certo para você, sair elegendo para você ser um pré-candidato e disputar o cargo eletivo, as pessoas precisam trabalhar incansavelmente para eleger você, incansavelmente, e não te abandonar lá se você conseguir, não é para te deixar sozinha lá dentro, porque você é fraca, você é fraca, eu vou precisar do povo na Câmara e na rua. Exatamente. Nós precisamos de respaldo espiritual, orações e ações. Não adianta você... Igual o Bolsonaro. Imagina você eleger o Bolsonaro. Foda-se o Bolsonaro. Deixa ele fazer o que ele quer. Lógico que não. Você colocou, você precisa fazer... Dedique uma parte do seu tempo para apoiar, para fiscalizar, para exigir. Isso é um direito básico do indivíduo e nós dormimos tempo demais. Nós deixamos eles acomodados demais. E nem direita pode ficar acomodado. Não é entrar lá, entrar lá, cobrar para que seja feito um bom trabalho e orar mesmo constantemente. Se você é católico, cristão, reze pelas pessoas que estão se dispondo para representar você lá dentro, porque nós iremos representar aquelas pessoas que confiaram em nós. Mas vocês precisam também nos ajudar, é sério. Se conseguimos entrar, jamais nos abandone. É para ficar no lado da trincheira, que isso importa mais do que a própria guerra. Gabriela, não sei como que é na sessão aí na sua cidade, mas na minha, se você que é conservador, você que é preocupado realmente com sua cidade, porque você tá aí, nós, nas nossas cidades, nós estamos na ponta. Da onde chega deveria chegar os recursos de Brasília, né? Você que tá aí na fila do SUS, você que tá aí tentando vaga na escola pública e não
consegue, ou às vezes não tem aula porque falta professor, falta material, não consegue agir no setor de órtese e prótese, pelas vias públicas, um aparelho de audição, coisa do tipo, você tem que estar na Câmara, na sessão. Se você não está, sabe quem está lá? Porque eu fui muito nesse... Eu não tô indo porque não tá tendo sessão e eu tô aqui preso também, mas enquanto eu tava em campo, eu tava indo direto nas sessões. Se a gente, que é gente de bem, gente honesta, não vai na sessão, quem vai são os puxa-sacos que recebem, que são cargos comissionados dos vereadores. Quando eu gritei na Câmara, que é a casa do povo, né, me falaram que eu tinha que ficar calada, que lá é o parlamento, quem fala é parlamentar. Mas quando esse pessoalzinho comissionado tá lá, que é o pessoalzinho que recebe dos vereadores, que tem cargo na prefeitura, você não vai lá. Eu tenho isso registrado, filmado no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Eles vão e eles gritam. E se você... Quantas vezes nós, servidores públicos, a gente estava lá gritando, né, ou protestando só com cartaz para os vereadores, né, fazer o que tinha que fazer... E esse povo começava a humilhar a gente. Teve um que chegou uma vez, que chegou a boca. Eles gritam. Se você não tá lá, esse povo interesseiro está. Esse povo que tá mamando nas tetas do governo e que não faz nada, porque é tudo parasita. É parasita e que vendeu voto, porque tá ali, né, porque de conluio com muito político que colocou eles pra dentro. E, inclusive, se você é uma dessas pessoas que quer se aproximar de mim achando que eu vou dar cargo, coisa do tipo, nem precisa se aproximar. Exatamente. Porque, igual a pessoa falando assim, Gabriela, você não pode ser tão radical assim, não. E assim eu não vou votar em você, meu amigo. Eu lá quero voto de abortista. Se você é a favor do aborto, vota em esquerdista, porque eles que defendem essa pauta, eles que são contra a vida. Então eu quero representar aquelas pessoas que querem ser representadas pelos meus ideais e pelas minhas ideias. Não adianta, porque se eu não tiver as pessoas ali que tenham a mesma visão, eu vou continuar falando dos bastidores aqui que vai surgir muito mais efeito, ora bolas. Tenha santa paciência, não prostitua a sua personalidade em troca de aceitação de um grupo. Olavo de Carvalho, o homem é o que vale diante de Deus e ninguém mais. São Francisco de Assis. Então nós temos que fazer para agradar a Deus e ele faz o trabalho dele da mesma forma, ora et labora, trabalhe como se tudo dependesse de Deus e reze como se tudo dependesse de Deus, agrade somente a Ele e as demais coisas virão e não adianta, as coisas vão acontecer, se coloque à disposição porque as circunstâncias giram ao seu favor, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Sim, e outra coisa, na minha cidade, tempos atrás, isso já mudou. A sessão teve uma época, não sei se foi no governo passado ou se foi nesse, mas eles estavam colocando, foi no governo passado, se não me engano, a sessão estava acontecendo de manhã ou na hora do almoço, horário que a população está trabalhando, né? As sessões têm que acontecer, a gente tem que trabalhar para que seja sempre num horário disponível para quem sai do serviço poder chegar. Né, num horário que a pessoa... Colocar num horário que ninguém possa estar presente, isso daí é falta de transparência, é falta de lisura. Então, a gente tem que estimular as pessoas a participar da vida pública para fiscalizar, porque quem é gente do bem, o pior de tudo é isso. Geralmente tem nojo de política, e não é para ter. Porque esse povo ruim não tem nojo. E eles lotam as sessões. Eles lotam. A pessoa que é o cidadão de bem, que realmente cobraria, não vai. Mas esse povo que é puxa-saco, que é RPA, que é cargo comissionado, está sempre lá. E outra coisa também, para falar contigo. Isso. Eu lembrei. Você falou de uma coisa muito interessante, da parte cultural. Nós, no município... Nós fiscalizamos, se a gente, né, for vereador, a gente vai fiscalizar principalmente verba da educação. E quais são as políticas públicas para a educação? Porque educação não começa de berço. E o berçário, eu trabalho em creche municipal. A educação infantil, o início da educação é no município. Até esse termo aí tinha que ser trocado. Não tem educação, o Estado não educa, escola ensina, quem educa é em casa. Então até o eufemismo no termo utilizado, eles querem fazer um ensaio. E a gente pode começar a mudar isso. No município. É no município que a gente pode começar a mudar isso. Principalmente, eu estava falando até com a Rosângela.
valorizar os símbolos da cidade. O amor à pátria começa pelo amor à cidade. Então, a gente tem que estimular hino nacional, amor aos símbolos pátrios, né, da pátria, mas também da cidade. Porque a gente tendo pessoas que amem a cidade... Pô, todo dia nacional, ela vai crescer com o desejo de dar a vida pelo país. E a gente precisa de pessoas patriotas, de pessoas que não se vendam por um tijolo, que não se vendam por R$ 50, né, na época da eleição, que geralmente é esse o preço de voto lá no estado do Rio de Janeiro. Tão pouco para tanta perde-se tanto por R$ 50 em época de eleição. Eu não sei, não entendo essa lógica, mas é nisso que a gente começa. É com as crianças. E as crianças, as escolas municipais. A educação infantil é responsabilidade do município. Então, a gente está na Câmara, a gente pode começar a atuar culturalmente nisso, na formação do indivíduo. Buscar na rua também, buscar os jovens, você sentar na mesa dos pescadores. É uma coisa engraçada, sente na mesa dos pecadores, mas não se sente na mesa dos zombadores. Tem isso na palavra. Eu acabei de ter esse pensamento. Jesus visitava os pecadores, né? Sentava na mesma mesa que os pecadores, mas não sentava à mesa dos zombadores. Tem uma grande diferença daquele que não tem a consciência, aquele que age por consciência própria, aquele que é ignorante, aquele que sabe o que está fazendo, que está negando a verdade pela sua própria soberba e vaidade. Nós precisamos encontrar as pessoas que estejam neutralizadas com os dizeres do mundo e trazer à tona a luz onde há trevas ou onde não há uma visão para qual caminho seguir. Você tem que ser o exemplo de fato e sair, caminhar, conversar com as pessoas, dar o teu testemunho de fé, de vida, de valores. Eu fui aqui numa praça perto da minha casa, lá no outro setor, conversei com os jovens lá, fiz um vídeo lá com eles e depois eles me adicionaram no Instagram e viu que eu defendo a vida, né? No caso dessa menina aí. E um deles aí me chegou no meu Instagram, me xingou horrores eu também. Pra baixo. Só palavras de maldição. Exato. Aí eu falei assim, ok. Morre, demônio, só coisa desse tipo. Tratei tudo tranquilo, maravilhosamente. Ele pode fugir de mim, pode me maldizer. Eles podem fazer isso, mas eles não irão fugir das nossas ave-marias, das nossas orações. Então, eu vou orar para esse meliante, para esse filho da mãe, vou rezar pela vida dele e depois eu irei lá novamente, porque todo mundo é vencido pelo amor e pela verdade. Então você tem que insistir com as pessoas que têm jeito, aquelas pessoas que estão realmente enxergando aquilo que não é que eles enxergam, mas pelo sistema que eles estão imersos. Querendo ou não, nós fomos nascidos e criados num sistema progressista, onde borra ou lama de toda essa ideologia esquerdista do gramscismo cultural. Então, tenha paciência, cultive essa virtude e esteja disposto a servir o outro, porque é assim que nós iremos conquistar almas e vidas para reconstruir, não só reconstruir, mas salvar, porque a missão da nossa vida é entregar algo para Cristo, é combater nesse caminho, mesmo que o mundo jaz do maligno, mas a missão é salvar as vidas no caminho e mesmo que estiver no inferno, continue caminhando. A Cris Tonieto, ela, quando foi candidata a deputada federal, ela teve várias vezes lá em Campos, ela ainda frequenta muito Campos, e ela dizia uma coisa, que mais importante que projetos, eu não sei se você é muito cobrada em relação a projetos, é o candidato ter princípios. Porque qualquer projeto se o candidato não tem princípios, né, nenhum projeto vai para frente. Geralmente a pessoa que vem apresentando muito projeto, não que não seja importante, são... Lá em Brasília, 80% dos projetos são inconstitucionais. Você tem alguma, além da parte cultural, você tem alguma outra área aí na sua cidade que você veja que demande mais atenção sua na Câmara? A área cultural, principalmente, que é o combate ideológico, como você disse, mas também a minha pauta é do empreendedorismo.
tirar ótimo. Aquela pressão do Estado em cima do empreendedor. Eu nasci no comércio, eu sei como é sofrido. Eu tive uma história com a minha mãe, eu sei quanto minha mãe pelejava, quanto minha mãe trabalhava para dar o sustento pra gente. E também a gente entregava para vários food dogs e lanchonetes, visitaria. Todos os dias eu escutava lamentações de como era difícil. Ser um empreendedor é ser um super-herói, é foda demais. É bom demais ser aquele político que não produz porra nenhuma e enche de carga tributária e fode literalmente o empreendedor. Eu falei com você. Sim, e é um tiro no pé, né? Eles só pensam nisso no bolso deles e é uma forma tão desinteligente, porque se você tem mais dinheiro circulando na cidade, a cidade prospera mais e naturalmente, né? É o egoísmo, é uma coisa soberba. Pelo amor de Deus, a pessoa tá lá, não tá fazendo... Assim, tem político que trabalha, mas a maioria não. Ele não produz, eu posso continuar trabalhando. Se eu for eleito, eu vou estar trabalhando, mas eu não estarei produzindo, eu não estarei gerando renda, porque eu estarei ganhando... O meu salário é verba pública, o povo que paga, certo? Então eu preciso, no mínimo, fazer com que eles tenham uma base de apoio com menos Estado interferindo na vida da produção deles, porque eles trabalham e eles produzem, e esse dinheiro óbvio, é o básico, só que eles tapam os olhos para isso e vão lá, igual eu falei, candidato que está usando 500 mil para ser eleito, para quê? Para favorecer a máquina pública e estatal com convênios com empresas privadas que estão lá com conluio com o Estado. Então, tipo assim, os microempreendedores, os empreendedores, eles são muito sofridos, mas, assim, não de piedade ou de vitimismo, mas de terem toda a capacidade para alavancar. Sugados. São sugados. Eles têm tudo para avançar, mas o Estado nem é sócio do empreendedor. Nem é sócio, porque tem imposto sobre imposto, e ele não ajuda o funcionário, o empreendedor com nada, nem é. Ele é mais o dono, né? Tem sociedade, sem contribuir com nada. Na minha cidade, eu tenho um amigo que ele fala que a franquia que mais cresce em Campos é a Lugas, porque você vai passando, às vezes você entra num shopping, o corredor do shopping tá lá, várias placas de Alugas em cada loja, ou em cada sala Érica, comercial, é impressionante. Eu não sei que hora que começou a live, mas ele avisa, né, a hora que tiver terminado. Sim. Porque senão acho que não salva. Mas a gente já tá terminando. Era isso que eu ia te perguntar, qual área que você mais verifica que tem necessidade aí de alguma dedicação. Isso mesmo. Amei sua bandeira. E quais são as suas considerações finais? Porque você já falou a importância da gente estar, de poder ocupar os espaços. A guerra cultural, a gente já falou da importância de aliar, né, a guerra política, estando na Câmara, aliando a guerra cultural, valorizar as nossas raízes históricas, com um povo que não sabe quem é, ele é levado para qualquer lugar. E com certeza a sua cidade é rica de heróis ou de uma história, de valores culturais, patrimônio, né, histórico, que na minha cidade o patrimônio histórico é totalmente desvalorizado, porque um povo que não sabe de onde vem, vai para qualquer lugar. Quais as suas considerações finais? Olha, Érica, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz e honrada em estar em sua companhia. Você é uma mulher muito batalhadora, guerreira, ousada e corajosa. Eu espero que essa virtude se espalhe por gerações e gerações, mas gerações em vida agora, para nós, para os nossos jovens e pessoas que estão vão começar a enfrentar, que seja a máquina estatal, que seja a vida profissional, que seja qualquer situação que ela se dispor na vida dela, ela precisa ter essas virtudes que você tem. Você é um exemplo para muitas pessoas, por isso que é uma honra, de verdade, ter sido convidada por você. Eu espero que Deus te abençoe, que todos os seus planos possam se cumprir. As minhas considerações é basicamente essas, pessoal. Vamos nos fortalecer, vamos nos apoiar mutuamente, orando mutuamente um pelos outros, consagrando todos os nossos projetos para Cristo Senhor, nosso Jesus. E todas as coisas vão dar certo se nós nos empenharmos para que essas coisas sejam realizadas. Não adianta só desejar, precisa batalhar obstinadamente para alcançarmos nossos objetivos. Eu agradeço o convite, agradeço a companhia de todos vocês que têm nos acompanhado aqui e estou à disposição. Pode contar comigo. Tá bom. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Espero que a gente se veja mais vezes e que eu esteja livre, que a gente comemore a liberdade, que a gente comemore a vitória e que as nossas cidades elas prosperem, principalmente, e mesmo que
Deus sabe de todas as coisas, né? A nossa vida está nas mãos de Deus. E ainda que não aconteça da gente ser vereadora esse ano, a gente vai estar lutando pelo melhor pelas nossas cidades, independente do lugar onde Ele nos coloca. Boa noite, Jennifer, parece presidente da Frente Conservadora de Goiânia, um cara abençoado. Prazer. E esse projeto vai se estender pelo Brasil inteiro, se assim for a vontade de Deus. Faço das suas palavras as minhas, e sim, a vontade. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas vamos trabalhar para que a vontade dele seja cumprida na nossa vida. E espero te ver aí no Brasil. Tá acabando. Tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau.